Estamos aqui novamente nos estúdios da Mídia para falar sobre as novidades que aconteceram nos últimos meses e hoje especificamente a gente vai falar sobre data, né? Data e inteligência artificial ali de forma geral, né? A gente está nesse novo modelo onde a gente apresenta, toda semana a gente apresenta as novidades que saíram do último mês sobre alguns temas e dentro do mês a gente faz uma live onde a gente vem aqui com todo mundo que conversou nessas novidades, nessas lives dos últimos 4 semanas e a gente faz uma específica ali comentando sobre cases e fazendo as nossas impressões, tá? Mas sem mais delongas, vamos direto aqui para as novidades de Data e Machine Learning que saíram nos últimos 30 dias dentro da AWS. Perfeito? Eu separei aqui em 4 tópicos, tá? O primeiro a gente fala especificamente sobre operações, então são todas aquelas novidades que demandam a parte mais operacional na parte da data ou na parte de machine learning. E a primeira novidade, grande novidade que a gente já tem, é o Local Zone pro RDS DB2, tá? DB2 foi lançado recentemente, na verdade foi anunciado no reInvent no ano passado e já é um suporte ali de banco de dados que está suportando dentro do RDS. E a novidade aqui é que você já consegue escolher o local zone dentro do RDS. Quando você está lançando a máquina, você pode escolher. Qual que é a vantagem disso? Muito para logs e muito para troubleshoot. Então, se você não escolhe isso, você está, por exemplo, no Brasil, lança a máquina em North Virginia e você precisa ver logs de dentro desse banco de dados, ele acaba saindo com um TC e não com GTM, com TC-3, que é o nosso local zone. Perfeito? Então, a novidade aqui bem bacana, muito mais para operação, tá? As próximas 2 novidades, elas refletem diretamente ali na atualização minor, tá? Não é uma atualização major, ou seja, não é uma atualização de versão grande, mas a minor, que são das versões do Postgre, tanto pro RDS quanto pro Aurora no Postgre, tá? Então, saiu a versão, no Aurora saiu a versão 16.2, essa é a atualização, tava na ponto 1, e agora pro RDS no Postgre saiu a 16.3, antes estava na ponto 2, tá? Tem algumas alterações nessas novas versões, mas não grandes alterações, então por isso que acaba sendo uma opção minor ali das atualizações, tá? Seguindo aqui, a gente teve 2 lançamentos novos no final do... Teve um lançamento que aconteceu em março e outro lançamento aqui que é o que a gente vai falar especificamente, que é o lançamento sobre o DynamoDB, que aconteceu agora no final de abril, tá? O que se fala basicamente desses lançamentos? O FIS, que é um serviço chamado Fault Injector Service da AWS, ele utiliza algumas técnicas para testar o seu ambiente em ambiente de falha. Então ele simula uma falha ou estressa o seu ambiente para chegar numa falha, para entender como o seu ambiente vai se comportar. Isso aqui foi lançado ali no dia 3, que é o preview ali do FIS, tá? E a novidade que saiu em maio, que no final de abril, foi o quê? Agora o DynamoDB, ele já está suportando você parar a replicação global entre tabelas. Então, o que isso significa? Se você está utilizando o DynamoDB de forma global, o FIS ele consegue ir quebrar esse sync global ali dentro das tabelas. Mas vamos mostrar aqui na prática como funciona esse serviço, tá? Então, se você digitar FIS dentro da AWS, você cai dentro do serviço, tá? Perfeito. E aqui, qual que é a novidade que saiu em março? É essa novidade aqui dos cenários, tá? Creating Experiment Cenários. Então, você tem aqui a biblioteca de cenários, onde você pode escolher todos os cenários que são possíveis aqui para você testar dentro ali do FIS. Obviamente, você pode fazer essa criação de outros cenários na mão. E você pode fazer a criação dos seus cenários. Qual que é a grande novidade agora? É que dentro desse cenário, você consegue escolher essa quebra do DynamoDB. Mas vamos mostrar para vocês aqui, eu já tinha criado um, e a gente vamos criar um aqui na prática, porque a gente gosta de ver o ciclo pegar fogo, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho uma instância aqui dentro do laboratório, eu vou fazer um stress de CPU dentro dessa instância, tá? Então, vou dar aqui um create cenário, é dentro dessa conta mesmo, perfeito. Não vou querer, subir aqui, então aqui eu tenho a description do que eu vou fazer, e aqui em cima eu escolho ou os meus testes, as ações que eu vou fazer, e se você vir aqui, por exemplo, Add Action, você vai ver que tem o DynamoDB, que é a novidade que saiu agora no final do mês, perfeito? Mas a gente não vai usar ela porque não tem nenhuma tabela de DynamoDB aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um edit aqui no Stress TPU e vou escolher uma instância que eu já tenho aqui. Beleza. Então, o que ele vai fazer? Dentro do teste, ele vai fazer um teste de 3 testes de 5 minutos. Na verdade, vai dar uns 11 minutos, ele não chega a bater 10. E ele vai testar primeiro com 20% de CPU, depois com 80% de CPU e depois com 100% de CPU. Então, vamos lá e deixar a coisa aqui funcionando. A gente vai falando na live e no final a gente volta para
para ver como que o teste tá indo, tá? Então, beleza, eu vou dar um create experiment aqui e depois eu vou dar um start. Vocês viram que é bem simples, né? Eu não fiz código nenhum. A ideia aqui é que ele já conecte dentro da instância, né? A instância precisa estar dentro do SSM, porque ele faz esses testes via SSM, mas ele vai conectar isso dentro das instâncias e ele vai automaticamente começar a gerar os testes. Eu tenho aqui o CloudWatch da instância. Então, deixa eu deixar grandão aqui, ó. Então, agora, nesse momento, a instância tá com 1% de CPU. Perfeito? Deixa eu dar aqui, 10 segundos. Perfeito, vai ficar dando o refresh de 10 segundos e aquele já tá rodando, então tá funcionando. Vamos deixar ele rodando, no final aqui da live a gente volta para ver como o teste se comportou, perfeito? Falando em operação, a gente teve na verdade, uma novidade sobre o OpenSearch. Qual que é a novidade? Antes dessa novidade, o OpenSearch você precisaria fazer meio que uma mágica ali no DNS para você criar uma URL mais bonita, vou colocar assim, né? A ideia agora é que com o Route 53 você já consegue criar o alias de um nome mais agradável a você, apontando ali pro endpoint do OpenSearch. Então, quando você estiver criando o OpenSearch, você consegue selecionar ali qual que é o endpoint e você vai no Route 53 e aponta via alias já diretamente pro serviço, tá? Antes você precisava fazer umas mágicas ali com o CNAME, não era tão prático, né? Funcionava, mas não era tão prático. E por fim, ali falando de operação ainda, o Elastic Cache, ele atualizou agora que as versões dele só vão sair, no mínimo, na versão 1.2 do TLS, tá? Lembrando que TLS é um protocolo para você fazer a transação ali de segura de informações. A versão 1.0 dele é de 1999, já entrou em depreciação, e a versão 1.1, que era a que estava sendo suportada em alguns pontos, ela é de 2000. É isso, né, Voz do Além? Ela tá falando para mim que é de 2000. E ela lançou em End of Support no final de 2021 na RFC 678, se eu não me engano. Então já não tem mais suporte, já entrou em End of Life, tanto para a versão 1.0 quanto para a versão 1.1 desde 2021. Então a gente está em 2024, já são quase 3 anos aí que não está suportado. A AWS agora meio que está forçando todo mundo a utilizar a versão. Não é a versão mais nova, porque já tem 1.3, mas pelo menos a versão que existe suporte, tá? E aí agora a gente entra nesse mundo maravilhoso que é o mundo de AI, né? A AWS lançou o Amazon Q no reinvent do ano passado, e desde então ela tem lançado vários serviços satélites dentro do Amazon Q. Qual que é a principal novidade agora que a gente pegou no dia 30? É que ele lançou um serviço de gerenciamento de assinaturas. Gerenciamento de assinaturas é fantástico, né? Na verdade, de subscriptions, né? Porque deve estar em inglês. Exatamente. Então, o que isso quer dizer? O Amazon Q, na versão Business, ele te cobra por usuário. Você consegue integrar o Amazon Q Business com o IAM, né, o Identity Center da AWS, você criar os seus grupos e fazer a liberação só de quem está naquele grupo ou só daquele usuário para dentro do Amazon Q. Então, ele meio que você consegue gerenciar essa subscrição, né, essa assinatura que ele está chamando, na verdade, a assinatura do Amazon Q dentro do Identity Center da AWS, perfeito? E ainda falando sobre o Amazon Q, ele lançou agora a integração dele 100% ali com o QuickSight. O QuickSight é o BI, né, a solução de BI da AWS dentro da nuvem, tá? E ainda falando sobre o Amazon Q, a novidade que a gente vai ver um laboratório bem bacana agora é sobre a disponibilidade do Amazon Q Business e do Amazon Q Apps, tá? O que é o Business e o que é o Apps? O Business, ele é uma forma de você usar o Amazon Q para conectar em todos os seus sistemas corporativos, então ele conecta, por exemplo, no OneDrive, no SharePoint, no Teams, no Salesforce, no Google Drive, se você está utilizando, enfim, ele tem diversos plugins ali que ele se conecta nas suas ferramentas corporativas, ele vai fazer a indexação de todas essas informações e você meio que consegue criar um guardrail ou fazer perguntas de inteligência, utilizando a inteligência artificial com base nessas informações da sua corporação. Então, imagine que você conectou no Salesforce e você quer saber quem foi, sei lá, o vendedor que mais vendeu nos últimos 3 meses, mas que só vendeu para o mercado financeiro, por exemplo. Você vai conseguir, com base nessas informações, receber esse tipo de informação. Mas sem mais delongas, vamos fazer um laboratório aqui, né? Estou dentro do Amazon Business, Amazon Q Business, tá? Se você vem dentro de Application, você consegue lançar a sua aplicação, tá? Então você pode dar um Create Application aqui, dar um nome para sua aplicação, colocar da rede Live
escolhe o método que ele vai utilizar ali para você criar o seu serviço, né? Se vai ser um serviço baseado em linked account ou etc. Eu deixo por primeiro aqui mesmo só para mostrar. Não vou dar um create aqui porque ele vai demorar um pouco, tá? Eu vou utilizar que eu já tenho, que eu criei antes desse laboratório porque demora um pouco para subir. Então eu criei aqui o meu app live. E o que eu fiz dentro desse app live? Se você vir em Data Sources, vocês vão ver justamente aquilo que eu comentei, que são todas as aplicações que existem que você pode conectar. O que eu fiz? Eu dei um web crawler aqui e conectei o Data Source do site da rede. Então, o que o Amazon Q fez? Ele entrou dentro do site da rede, indexou todas as informações lá, algumas informações ele não conseguiu indexar, por isso que ele está com essa informaçãozinha aqui. Mas se você vir aqui em Retrieve Settings, ele coloca toda a quantidade de documento que ele conseguiu indexar, e eu acho que ele não conseguiu indexar 17 documentos. E aí você vem aqui em Web Settings, tá? Antes de você vir, dá para você meio que customizar a tela. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu coloquei a Amazon Q da rede, eu sou o Jarvis da rede, eu poderia colocar aqui, sou a voz do além. Beleza? E vou dar um save. Qual que é a graça aqui? Você não precisa liberar a console da AWS para quem vai utilizar essa ferramenta. Você pode liberar só essa URL. Então, se eu vir aqui agora no Web Experience e clicar aqui na console, que é o chat especificamente do Amazon Q, eu libero esse chat aqui só para a voz do além, por exemplo, que o usuário dela dentro ali do Identity Center, e ela vai conseguir acessar meio que a inteligência artificial voltada para ela. Notem, olha lá, sou a voz do além. Então aqui eu vou fazer perguntas com base no data source que eu já coloquei, que é o site da rede. Qualquer coisa que não exista no site da rede, o Amazon que vai responder, cara, não tem nenhuma informação para isso. Então, por exemplo, se a gente entra da rede.com.br, perfeito? E eu pesquiso, sei lá, Tesla aqui, vocês vão ver que não vai aparecer nenhuma informação, né? Ele vai falar que, ó, não tenho nada encontrado. Então, o que isso quer dizer? Que se eu vim aqui no Amazon Q e perguntar, me fale algo sobre a Tesla. Então, vamos ver se vai funcionar, né? Porque é fantástico o laboratório. A ideia lá, beleza. Sorry, eu não pude encontrar nenhuma informação relevante sobre isso. Mas se eu vim falar, me fale sobre a da rede. Aí a ideia é que agora ele consiga responder. Vamos ver se funciona. E esperamos que sim, né? Beleza, trouxe as informações. Ele traz em inglês aqui, né? Da rede foi fundada em 2013, blá, 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 blá. Então, beleza. Outra coisa está no site. Quais são as competências da rede? Beleza? Então, a da rede tem a lista de competências ali dentro do site. A ideia é que ele vai olhar o site ali e mostrar todas as competências que a da rede possui. Então, baseado na da rede. Ah, mas aqui tá ruim. Transforme isso em tabela. Beleza? Porque eu não gosto de ler assim, tá ruim de ver, ele tá colocando uns bagulho meio estranho. Então você tá vendo que eu tô interagindo, olha lá, foi. Beleza? Tô interagindo ali com o site da rede mesmo, né? Então qualquer coisa que tiver dentro do site da rede, eu consigo fazer as perguntas aqui, ele vai me trazer. Então, sei lá, quais são os cases da rede? Beleza? Aí ele vai me listar todos os cases. Depois eu posso perguntar quais os cases são do mercado financeiro. Beleza? Então é serviço inteligência artificial por padrão, tá, gente? Então, basicamente o que eu fiz foi colocar o site da rede ali dentro da aplicação, gerei um link, olha lá, Banco Máxima, beleza? Banco Master também, que é o mesmo grupo. Ele meteu um Comerc aqui, mas o Comerc não é do F3 Capital, beleza? Comerc é de energia, não necessariamente ali de financial. Tem coisa para ser melhorada, né? Mas funciona, tá, gente? Coloquei o site da rede, ele vai fazer o web crawler. Conseguiria fazer isso, por exemplo, com planilha, conseguiria fazer isso com banco de dados, conseguiria fazer isso com S3, enfim. Qualquer coisa que tenha dentro da sua corporação, ele vai conseguir trazer para você, beleza? Bem bacana a novidade, esse bagulho do apps ficou bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. E ainda falando ainda sobre o último ponto de IA, o Poly, que é o serviço de texto para voz da AWS, ele lançou mais 3 vozes sintéticas, 2 em inglês americano e uma em inglês britânico. E o sotaque é maravilhoso. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Deixa eu usar aqui, ó. Tá, beleza. Vou aproveitar que já tá em inglês aqui, vai ser legal aqui, ó. Beleza? Copy. Deixa eu colocar aqui, ó.
Beleza? Tá em inglês. O que eu vou fazer? Vou pegar primeiro pra... Ah, tá. Aqui vocês viram que ele lançou o nome Ruth, Matthew e Amy. Então, primeiro vamos usar o da Ruth. Perfeito? E eu vou dar um list aqui. Eu não tô ouvindo, tá? Beleza. Vocês devem estar ouvindo. Mas olha como a Ruth, ela fala da rede. Beleza? Que tá no inglês americano. Agora eu vou colocar o inglês britânico, que é o da Amy. Mesma coisa. E ela lança um Jerry, Sherry, sei lá. Mas ninguém sabe falar o nome da rede que não seja português BR, porque a gente é uma empresa fantástica. Perfeito? Então a novidade aqui é que a gente já tem 3 novas vozes sintéticas e você consegue usar o Poly para fazer isso, perfeito? E agora entrando nas últimas novidades, que é um pouco mais rápido. O Redshift, que é o DW, né, que é o Data Warehouse da AWS, na verdade se transformou numa coisa muito mais potente do que um DW da AWS, agora ele já está suportando aplicações para multi-AZ em Zero ETL. Basicamente que é isso, agora você consegue ter meio que redundância ali quando você está fazendo integração com Zero ETL dentro do Redshift. E ainda falando sobre o Redshift, lançou finalmente o Redshift Serverless para São Paulo. O Redshift Serverless foi lançado no reInvent de 2021, se eu não me engano. E a gente está em 24, quase 2 anos depois eles lançaram para dentro aqui de São Paulo. Possivelmente, e a gente vai falar sobre isso, possivelmente porque não existia tanta necessidade, muitos clientes pedindo isso aqui para dentro. Tô dizendo isso porque, se a gente entrar dentro da última novidade que eu vou falar, que o Matheus até comentou na novidade de Compute Networking, a AWS em maio, 2 semanas atrás, ela lançou que não vai mais cobrar por a conexão com erro dentro de Bucket S3. Por que isso aqui é interessante? Por que isso linka nessa novidade aqui do serverless? Se você está querendo alguma coisa na AWS, se você acha que alguma coisa que está errada na AWS, você precisa ir lá e falar que está errado. Quanto mais pessoas reclamam, mais a AWS olha com aquilo com carinho e faz as coisas acontecerem. Digo isso por quê? Por que essa cobrança do S3 aqui é tão interessante? Foi lançado num blog, olha lá, no dia 29 de abril, foi lançado um blog desse rapaz aqui, que eu não vou tentar pronunciar o nome dele, falando especificamente sobre a cobrança de mais de $1.000 que ele teve dentro do S3. Por quê? Ele criou um S3 privado, ou seja, não está público, e deixou o S3 privado lá. Só que o S3 privado recebia conexão, né? Na verdade, recebe conexão de API externo. Ou seja, se eu soubesse qual era o bucket dele, conseguiria entrar e ficar dando get ali no endpoint do S3. O que estava acontecendo, mesmo ele sendo privado e mesmo ele dando um erro de 400, né, tava dando um erro, na verdade, 403, que é um erro de acesso proibido, né, mesmo dando erro, ele era cobrado na AWS. Então, ele criou a boa prática, criou o bucket privado, não era acessível na internet, mas a AWS aceitava conexões da internet. E o que aconteceu? Ela cobrou isso mais de $1.000 para ele. Esse post foi no dia 29, no dia 13, a AWS já lançou o fix falando que não vai mais cobrar. Então, o que eu tô dizendo isso por quê? Vocês viram que o tempo entre o 29 e 13, a gente tá falando de 14 dias, 2 semanas, em 2 semanas a AWS foi lá e resolveu o problema, justamente porque, além da visualização que teve isso, muita gente começou a reclamar ou possivelmente começou a tentar explorar esse tipo de comportamento. Beleza? E essas são as novidades, tá, gente? Agora, antes disso, vamos voltar lá para o nosso teste. Então vocês lembram que eu não tinha colocado, vamos ver se ele completou aqui, vamos ver se dá um refresh. Tá rodando aqui ainda o de 10, mas vamos ver. Ah, não, beleza. Completou o de 10, completou o de 20, só não tá rodando o de 30, tá? Então, olha lá, vocês lembram quando a gente viu, tava em 1%, menos de 1%, e o teste aqui já foi direto para 80%, e agora ele tá batendo 100% ali de estresse, tá? Então, funciona, é um serviço bem bacana. Ah, quero fazer o estresse aqui no meu ambiente para saber o que vai acontecer. Você pode usar o Fizz sem problema ali, que ele vai conseguir sair do outro lado. Beleza? Gente, no mais era isso. Quer saber sobre as novidades, mais novidades da semana? Acompanha ali a nossa live. Clica aqui no sininho, compartilha essas coisas aí do SIC3 que vocês já estão cansados de saber. E conto com vocês na live que a gente vai fazer na próxima semana. A gente vai falar sobre todas essas principais notícias que saiu no último mês. Perfeito? Cheiro no sovaco. Até a próxima.